Bom dia, alunos, tudo bom com vocês? A gente está aqui então para mais uma aula de Matemática 3, onde a gente vai fazer os exercícios da nossa unidade 13. Na aula passada eu consegui dar uma corridinha um pouquinho mais e a gente viu toda a parte teórica ali de lei dos cossenos, lei dos senos, teorema de Pitágoras, e hoje a gente vai fazer somente exercícios. Aliás, acho que todos os exercícios são sobre o teorema de Pitágoras, porque é uma parte que a gente tem que dar um pouquinho mais de destaque aqui nessa unidade. Porém, vocês vão ver que tudo isso que a gente aprendeu é algo bem tranquilo e já já vocês estão conseguindo caminhar sozinho nessa parte, tudo bem? Então vamos lá para os exercícios e qualquer dúvida que tiverem, podem ir mandando para mim, tá bom? Primeiro exercício que a gente tem é a letra A do nosso exercício número 1. Então, começando. Aliás, vou fazer o número 1, a gente vai aquecer com ele, tudo bem? Que são uns exercícios um pouquinho mais tranquilos. E para a gente só pegando jeito para depois a gente fazer os outros um pouquinho mais trabalhados, tá bom? Isso aqui é um. Todos os exercícios são o quê? Do exercício 1. Ele dá um triângulo para a gente e ele pede para a gente qual que é o valor desse x aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, só que ele está virado sem a base tá do lado correto, tudo bem? Então o ângulo de 90 graus está para cima, isso vai atrapalhar a gente a visualizar. Então vamos organizar de novo nosso triângulo? Isso, colocando aqui, ó, agora o ângulo de 90 graus aqui na base, aí fica bem mais fácil da gente mexer com ele. O ângulo x vai ficar aqui, o ângulo x não, o lado x vai ficar aqui, o lado que mede 25, que antes estava aqui embaixo, fica aqui, e o lado que mede 20 fica aqui. O que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais 20 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Eleva o 20 e o 25 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 25 ao quadrado, eu acho que é 625. Então a gente chega nesse resultado aqui. 400 está positivo desse lado, passa negativo para o outro. X ao quadrado é igual a 625 menos 400. Isso tudo, no caso, é igual a 120, aliás, 225. Então, x ao quadrado é igual a 225. Você vai olhar lá, x, então, vai ser igual a 15, tudo bem? Que 15 é a raiz quadrada de 225, certo? Então, já fizemos aí o exercício número 1, letra A. Então está resolvido já. Todos os exercícios número 1 aí que vocês vão ver, a letra A, B, C, D, são bem tranquilos de fazer. Então vamos para o próximo aqui já. Esse aqui é o exercício B, então. Então, ó, esse aqui já está com o triângulo organizadinho, o ângulo de 90 graus está aqui na base. Então, o que a gente tem? Esse 12 ao quadrado mais o x ao quadrado vai ser igual ao 13 ao quadrado. Então, 12 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. E 13 ao quadrado é 169. Lembrando que um número ao quadrado não é ele vezes 2, é ele vezes ele mesmo. Então, igual aqui não é 13 vezes 2, aqui é 13 vezes 13. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ficar 144 mais x ao quadrado é igual a 169. 144 está positivo, passa negativo para cá. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. 169 menos 144, 25. X ao quadrado é igual a 25, ou seja, x é a raiz de 25. Ou seja, x é igual a 5. Então a gente resolveu aqui mais um exercício bem rapidinho já. Então esse x aqui vai ser igual a 5. E com isso a gente descobre esse lado, já realizou então o exercício 1b. Letra C, então, do nosso exercício 1. Ali é a mesma coisa, basicamente, que o nosso exercício anterior. Só tem que achar aqui a hipotenusa, então. Então, a gente tem que 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado é x ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 9 ao quadrado, 81. Então, 49 mais 81 é x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 130. Tirando a raiz aqui vai ficar x, tirando a raiz aqui vai ficar raiz de 130. Então, x é igual a raiz de 130. Eu fui ver se tinha alguma raiz que a gente conseguia trabalhar com isso ou não. E não tem nenhuma raiz que dá pra gente trabalhar. Então, a gente vai ficar com raiz de 130 mesmo, meio feinho assim. Mas é o resultado correto, tudo bem? Exercício D, acho que é a mesma coisa que o exercício A. A gente vai ter que reposicionar o nosso triângulo. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus não está ali na base e isso vai atrapalhar a gente. Então, ó, realocando o nosso triângulo, a gente vai ter que x vai ficar desse lado, o 8 vai ficar desse lado, e o 10 aqui, que era a nossa hipotenusa, vai ficar aqui. O que a gente tem? X ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, ó, 8 ao quadrado mais x ao quadrado é 10 ao quadrado.
Eleva ao quadrado aqui já o 8 e o 10, tá bom? Então, 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10, 100. Então, 64 mais x ao quadrado é igual a 100. Esse 64 que está positivo desse lado aqui, passa negativo para o outro. Então, x ao quadrado vai ficar igual a 100 menos o 64. Ou seja, isso aqui é igual a 36. X ao quadrado é igual a 36. Com isso, a gente chega à conclusão de que x é igual a quanto? X vai ser igual ao número 6, tudo bom? Tudo bem? Porque daí a gente faz essa raiz de 36 e chega no resultado 6. O último exercício do número 1 aqui, exercício letra E, e eu vou mostrar uma coisinha um pouquinho diferente para vocês, como que eu chego em raízes quadradas ou descubro algo parecido com isso, vamos dizer assim. Então, ó, primeiro que o nosso triângulo tá mal colocado também aqui, igual nos outros exercícios, né? Vamos colocar esse ângulo de 90 graus na base para a gente trabalhar melhor com ele. Então, aqui, colocou o ângulo de 90 graus aqui na base. Então, x ao quadrado é igual... Aliás, isso mesmo, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo bem? A gente só realocou o nosso triângulo aqui. Então, colocando, ó, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 8 ao quadrado, 60, aliás, vai dar 64. E 4 ao quadrado vai dar 16. 64 mais 16 é x quadrado, que vai ser igual a 80. Então, 80 é igual a x ao quadrado. Então, você descobre que x é igual a raiz quadrada de 80, tudo bem? Só que aqui é um número que a gente consegue trabalhar com ele ainda, tudo bem? A gente prefere deixar ele com os menores números possíveis, vamos dizer assim. Então, a gente, em vez de deixar, por exemplo, se tem a opção de deixar em função de 1,79, a gente deixa em função de 1,79 ao invés de deixar em função de 80. Como assim? Vocês vão ver, gente. Então, ó, esse 80, vamos desmembrar ele e vamos escrever ele em números primos. Então, ó, a gente sabe que 80 é igual a 8 vezes 10. Eu estou indo bem aos poucos, tá bom? 8 e nem 10 são números primos. Mas, ó, então 80 é igual a 8 vezes 10. O 8 a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. E o 10 a gente sabe que é 2 vezes 5. Então, x vai ser igual a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Quando a gente tem raiz de uma multiplicação, ó, os números só estão se multiplicando. Não pode ter nenhuma soma ou subtração, é só multiplicação aqui. Quando a gente tem isso, a gente pode aplicar a raiz quadrada em cada um deles. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Tudo bem? Tem uma coisa legal aqui, que é igual aqui. Eles estão fazendo raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui dá o próprio número 2. E aqui é a mesma coisa, raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ser o próprio número 2. Então, aqui vai ficar igual a 2 vezes 2 vezes raiz de 5. Tudo bem? Porque aqui a gente tem um 2, aqui a gente tem outro 2, e o raiz de 5 continua igual. Então, é 2 vezes 2 vezes raiz de 5. Vou apagar aqui um pouquinho. A gente chega nesse resultado aqui. 2 vezes 2 raiz de 5 é igual a 4 raiz de 5. Então, ó, aqui ele tem 2 raiz de 5. 2 vezes isso é igual a 4 vezes raiz de 5. Com isso, a gente chega ao nosso resultado de x. Então, x vale a 4 raiz de 5, entendeu? Então, a gente não tem um número enorme agora aqui dentro da raiz. A gente tem o 5 aqui dentro da raiz e aqui fora a gente tem só o 4. Então, a gente conseguiu descrever em números menores, vamos dizer assim. Tudo bem? Finalizamos aqui, então, o exercício de número 1. Vocês conseguem ver que teorema de Pitágoras, essas coisas assim, é algo extremamente rápido de fazer. Ali a gente não tinha contexto nenhum, era só ir resolvendo com os números, e é algo muito, muito, muito rápido. O que atrapalha a gente? O que faz a gente demorar? É todo contexto, tem que interpretar todo exercício. Então, essa parte da matemática não é nada difícil. Aliás, a matemática em geral não é difícil, é só vezes, mais, divisão e menos. Porém, às vezes a interpretação é que vai pegar um pouco a gente, tudo bem? Mas isso é algo bem tranquilo também, consegue pegar aos poucos. Então, a figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X ao ponto Y, caminhando em um terreno plano e sem obstáculos. Então, ó, aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y. O que ela fez? Ela fez todo esse caminho aqui, bem, para chegar até o ponto Y. Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir de X a Y, teria percorrido... Qual que é o caminho mais curto, gente? Vocês concordam comigo que o caminho mais curto de X até Y
é esse aqui, né? É o caminho mais rápido que vai de x até y, é a reta xy, é o segmento de reta xy. Como que a gente faz para resolver? A gente consegue, através dessas medidas aqui todas, descobrir quanto que mede esse ladinho aqui, quanto que mede esse ladinho desse triângulo aqui. Então, com isso, a gente consegue descobrir ele e ele. Se a gente tem esses dois, a gente pode fazer um teorema de Pitágoras e descobrir quanto que vale esse segmento, ou seja, essa hipotenusa aqui no nosso caso. E como que a gente descobre isso? Quanto que mede esse segmento aqui, gente? A gente tem 9 aqui que ele subiu e depois ele subiu mais 6. Então aqui vai valer 9 mais 6. Ou seja, vai valer 15 metros, né, no caso. E esse em vermelhinho aqui, ó. Vocês veem que eles foram 20 metros, que ela foi 20 metros para a direita, aí depois ela veio 17 metros para a esquerda, ou seja, nesse tantinho aqui, ó, ela anda 3 metros, que é 20 menos 17. E depois ela anda mais 5 metros para a direita. Então esse espaço aqui, ó, essa parte toda aqui, aliás, é o mesmo que essa vermelha aqui. Quanto que vai andar? Isso aqui vai ser igual a 8 metros, tudo bem? Pega os 3 que tem aqui já e mais os 5. Então aqui é igual a 8 metros. Organizando nosso triângulo bem direitinho, vai ficar dessa forma aqui, ó, 8 e 15. E a gente chama essa medida aqui que a gente não sabe, que a gente quer descobrir, de x. Aqui mede x metros. O que que a gente tem? 8 ao quadrado mais o 15 ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado. Ah, eu estou bem em cima aqui do quadrado de x, mas enfim. 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Eu vou parar de escrever nesse slide por aqui para a gente conseguir trabalhar melhor. Então a gente vai para um slide mais vazio. Chegando nesse slide aqui, a primeira coisa que a gente tem é o que já tinha escrito ali. 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 8 ao quadrado é 64. 225 mais 64 vai dar, acho que 289, né? Então, 289 é igual a x ao quadrado. Que você, descobrindo a raiz disso aqui, vai ver que x é igual a raiz quadrada de 17. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado. Esse é o caminho mais curto. Se ela fosse pelo caminho mais curto, ela iria percorrer 17 metros. Exercício de número 2 aqui. É o que acho que precisa um pouquinho mais de interpretação que os outros, mas ele também é um exercício bem tranquilo de fazer. A diagonal de uma tela retangular de TV mede 22 polegadas. Quais são as dimensões de tela, também em polegadas, sabendo que a razão entre elas é 3 quartos? Gente, o que vai acontecer aqui na nossa televisão? A gente tem o monitorzinho aqui, né? A diagonal de uma TV, isso. Monitor da TV aqui. Então, a diagonal dela vai medir 22. Então, essa aqui é a diagonal e vai medir 22. O que acontece? A gente precisa descobrir quais são as dimensões da tela. O que são as dimensões? É esse dado aqui por esse. Normalmente, quando a gente vê algo, por exemplo, dimensão 3 por 4. Então, aqui, por exemplo, mede 3 e aqui, por exemplo, mede 4. É 16 por 9. Então, aqui, por exemplo, mede 16 e aqui, por exemplo, mede 9. Tudo bem? Então, assim que a gente vê as dimensões, é pelas as medidas laterais aqui. Fazendo, o que a gente precisa descobrir? Esses dois valores aqui. Gente, isso aqui ele fala que a razão entre elas é 3 por 4. Ou seja, se a gente pegar o menor lado aqui, que eu vou colocar, que no caso aqui vai ser 3, e eu dividir pelo lado maior, vai dar 3 quartos. Ou seja, se eu pego aqui, por exemplo, pode ser 3 e aqui, por exemplo, pode ser 4. Se eu dividir o 3 por 4, vai dar 3 quartos. Então a razão vai estar valendo. Se aqui, por exemplo, for... Vou apagar, vou colocar outro número. Se aqui, por exemplo, for 15 e aqui for 20. Se eu pegar esse 15 e dividir pelo 20, a razão vai dar 3 quartos. Vocês vão ver que dá uma fração que você, simplificando ela, vai chegar no resultado 3 quartos. Então aqui, por exemplo, enquanto aqui for 3 vezes alguma coisa, aqui vai ser 4 vezes esse alguma coisa. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, aqui medindo 3x, aqui vai medir 4x. E é isso que a gente vai usar no nosso favor. Com isso a gente consegue descobrir o x, e com o x a gente consegue descobrir qual que é este e este lado. Como que vai ficar? A gente vai ter que 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado. Tudo bem? Não é o quadrado só no x aqui, tá bom? É o quadrado em tudo.
Tem diferença. Então, 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado. Gente, trouxe aqui para esse novo slide aqui para a gente conseguir trabalhar, então. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que já estava no slide anterior. 4x ao quadrado. Gente, não é só o x que a gente leva ao quadrado aqui, tá bom? A gente leva tudo. Então, a gente leva 4 ao quadrado vezes x ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado é x quadrado. E a gente faz a mesma coisa aqui no 3x. Então, ó, 16x quadrado mais 9x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado. 16 mais 9, 25. Então, 16x quadrado mais 9x quadrado é igual a 25. Aliás, acho que eu repeti essa linha aqui sem querer. Isso, aí. Chega aqui 25x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado. Ou seja, esse 25 está multiplicando, passa dividindo para cá. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado sobre 5. Esse 25 aqui, em vez de deixar só 25, vamos deixar 5 ao quadrado, que daí a gente consegue resolver uma parte do nosso problema. Então, x ao quadrado é igual a 22 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Com isso, a gente descobre que x é igual a raiz quadrada disso tudo, que eu não vou ficar repetindo para não cansar o ouvido de vocês aí. É igual a raiz quadrada de tudo isso aqui na fração. Quando a gente tem uma raiz quadrada aplicada na fração, então a gente pode fazer a raiz quadrada da parte de cima e depois a raiz quadrada da parte de baixo, tudo bem? Então, a gente tem essas raízes aqui. Aqui está elevado ao quadrado e depois está tirando a raiz quadrada. Então, vai dar ele mesmo, tudo bem? É a mesma coisa que a gente pegar esse número, elevar ao quadrado e depois tirar a raiz. Vai dar na mesma. Então, a gente pode só tirar a raiz e tirar o quadrado. Aqui embaixo, a mesma coisa. Tirar a raiz, tirar o quadrado. X vai ser 22 dividido por 5. Era o x que a gente queria descobrir? Não, a gente quer descobrir quanto que vale as medidas, as dimensões do nosso monitor lá da tela da televisão. Tudo bem? Que é igual a 4x e 3x. Então aqui, ó, 3x, que vai ser uma das dimensões, é igual a 3 vezes 22 sobre 5. Ou seja, multiplica aqui, o 3 ele multiplica só aqui em cima, tá bom, gente? Senão vai dar errado. Multiplica 3 por 22. Vai ser igual a 66. 3x é igual a 66 sobre 5. Ou seja, 3x vai ser igual a 13,2. Então, a gente já descobriu uma das dimensões, 13,2. Segunda dimensão, 4x é igual a 4 vezes 22 sobre 5. Para quem não estiver entendendo como que funcionou, é a mesma coisa que a gente considerar que aqui é 4 dividido por 1. Tudo bem? Porque 4 dividido por 1 é igual a ele mesmo. Daí a gente multiplica o de cima com o de cima, que vai dar 88. Multiplica o de baixo pelo de baixo, que vai dar 5. Então a gente meio que ignora esse 1, porque ele não vai fazer tanta diferença. Mas aqui, ó, vai ser igual a 88 dividido por 5. 88 divide por 5 vai ser igual a 17,6. Com isso a gente descobre as duas dimensões. Uma vai ser 13,2 polegadas, eu acho, né? E a outra vai ser 17,6 polegadas. Tem algum gabarito aí na apostila de vocês, eu não estou aqui para ver, não estou com um aqui para ver, mas essas então vão ser as dimensões da nossa televisão. Pessoal, a aula de hoje no geral foi bem rápida, né? Bem rapidinha assim, corridinha. E a gente está no último exercício já, exercício de número 3. Vou ler ele com vocês aqui, resolver e depois vocês já estão livres nessa semana aí de matemática, né? Já foi as aulas de matemática 1 e 2 e agora vocês estão livres com a matemática 3. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. O comprimento total do corrimão é igual a... Então, ó, ele tem uma escadinha aqui, bem bonitinha. Tem o corrimão, que é esse desenhado em marrom, e ele pede a medida total do corrimão. Como que a gente vai fazer isso? Ele tem 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui. A gente consegue perceber o quê? Que aqui forma um triângulo, não forma? Forma assim, ó. Aqui é uma hipotenusa, aliás, um triângulo retângulo. Aqui é um dos catetos, aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa. Tudo bem? Vai ser esse triângulo. E qual que vai ser as medidas dele? Aqui vai ser igual a 90, porque ele fala pra gente, ó, aqui mede 90, essa distânciazinha. E qual que vai ser essa distância aqui? Essa distância aqui vai ser a soma desses 24 centímetros, mais esses 24 centímetros, mais esses 24 centímetros, mais esses 24 centímetros, mais esses 24. Ou seja, é 24 vezes 5, ou seja, 120 centímetros. E quanto que mede essa parte aqui? É isso que a gente vai descobrir. Então vamos deixar que isso aqui mede um x. Esse corrimão aqui vai medir um x.
Com isso, o que a gente tem? Que 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Então vai ficar desse jeito. 90 ao quadrado é igual a 8.100, certo? 8.100. E 120 ao quadrado é igual a 14.400. Tudo bem? Como que eu sei fazer essas contas assim com número alto só de uma forma rápida? Gente, leva só o 9 aqui ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. E depois aqui, o zero vai ser... O zero você repete ele duas vezes. Mesma coisa aqui. 12 ao quadrado, 144. Depois adiciona o zero mais duas vezes, por estar ao quadrado. Vai ficar 1440. Então, 8.100 mais 1440 é igual a x quadrado. Soma esses dois aqui, ó, 8.100 com 1440. Vai dar 22.500. 22.500 é igual a x ao quadrado. Gente, raiz quadrada de 225 é igual a 15. Raiz quadrada de 22.500 vai ser igual a 15 vezes 10. Ou seja, vai ser igual a 150. Então, ó, x vai ser igual a raiz quadrada disso aqui, ou seja, x é igual a 150. Gente, tudo certo então com o irmão médio de 150 aí? Não, não é isso que a gente faz. Por quê? Porque x vai ser igual a 150. Aliás, vou até substituir aqui, ó. Essa parte aqui vai ser igual a 150. Só que o corrimão ao todo é 30 mais 150 mais 30. Então, o corrimão é igual a todo esse número aqui. 30 mais 30, 60. Mais 150, 210. Então, o corrimão mede 210. Tá certo, professor? A alternativa aqui fala que é 210? Não, é 210 centímetros isso daqui. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2,1 metros, tá bom? E agora sim a gente chegou ao nosso resultado final. Esse corrimão vai medir 2,1 metros. Gente, como eu disse, então, ó, a interpretação vai pegar um pouquinho mais, mas mesmo assim é tranquilo de fazer. Chegamos ao fim do nosso exercício aqui, resultado 2,1 metros aqui no exercício 3. E acabou a nossa aula de exercícios. A próxima unidade, aliás, tem um aviso que a unidade 14 vai ser uma aula só. Ou seja, não vai ter uma aula igual eu estou fazendo nesse modelo agora, teórica, e outra só de exercício. Vai ser uma só, tudo bem? Eu não sei se vai ser todas as unidades de agora para frente ou só a unidade 14. Eu espero que seja só a 14 no caso. E é isso. Provavelmente a nossa próxima aula é a última que a gente vai ter online. Talvez o cursinho vai voltando aos poucos ou alguma coisa assim vai começar a voltar presencialmente. Não sei de que forma, não sei se é todas as aulas, não sei se é tudo de uma vez, se não é. Se vai voltar realmente, se não vai, mas aparentemente a partir de janeiro a gente já vai estar se vendo aí ao vivo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até semana que vem e bons estudos!